Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Caio Camargo aqui do Varejo Cast, Fred Alecrim comigo e você está escutando nesse exato momento a retrospectiva de tudo que bom aconteceu no Varejo Cast Tendências e Pendências. Bora lá recapitular tudo que a gente falou ao longo deste ano. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat, Sigam, PayPal. E assim, a grande diferença que a gente sempre falou, né? O pessoal usa a compra, né, de produto, de serviço e tal, como uma indulgência. Lembra desse termo? É bonito, né, Sim. pra caramba. Que são aquelas pequenas meritocracias, né? Hoje eu mereço. É um vinho, é um chocolate, é uma roupa nova e tal. E isso tem mudado um pouco, segundo a Kate, nessa história. Por isso que a gente resolveu trazer um pouco pra essa história. A economia da dopamina não é um termo novo. Dentro de uma questão que toda segunda-feira o Varejo Cast sempre traz tendências e pendências para o mercado, né? A nossa discussão aqui um pouco mais aprofundada é um pouco desse novo driver aqui, um pouco nesse novo direcionamento das lojas, que é menos o consumo de produto, mas as pessoas estão cada vez mais buscando experiências únicas, experiências imersivas. Isso tem tudo a ver com o que a gente vem sempre falando aqui de negócios estarem criando propostas novas ali para ter experiência, para ter imersão, que o varejo há muito tempo já deixou de ser o intermediário entre quem fabrica e quem compra. Ainda existem muitas empresas que operam desta forma, a gente sabe disso, mas a gente vê que cada vez mais as pessoas estão buscando novas experiências. E aí, uma série de cases que a gente sempre traz aqui, desde alimentação, a moda, ali, empresas ali que conseguem fugir dessa esfera de serem apenas baratas para conseguir criar grandes experiências e criar novos negócios a partir disso, né? Um posicionamento de mercado que a experiência cria esse valor para o cliente e em base disso o cara consegue fugir dessa guerra de preço. É um pouco do que a Kate fala, né, cara? Um pouco dessa história aqui. Ao invés de presentear com pequenas indulgências, as pessoas hoje preferem viver experiências imersivas únicas que acontecem na maior parte das vezes no mundo real. Olha a gente falando de novo de experiência na loja física, né, cara? Como é que você vê um pouco esse termo aqui, Alecrim? Como é que você tá vendo essa construção neste momento, cara? Cara, eu acho que, primeiro, mais uma vez, isso não é nada novo. A gente já vê isso já há bastante tempo. E quando a gente fala, né, Caio, de que produto bom todo mundo tem, hoje é fácil acesso, a gente tá falando que o mais importante é a experiência. E quando a gente fala de experiência, ao final de toda a jornada, que sensação a pessoa tem depois de entrar em contato com o seu negócio, depois de comprar. Então, o grande lance de quem vende produto é embutir o produto em uma experiência. O grande lance de quem vende serviço é que esse serviço seja uma grande experiência. E ao final, essa experiência tem que gerar essa sensação de bem-estar, sabe, melhorar o humor das pessoas. E olha que coisa interessante, o que é que eu venho falando há um tempo, o que é que a gente fala já há um tempo aqui, Caio? Que o cliente não compra mais produto, o cliente não compra mais serviço, ele compra uma versão melhorada dele mesmo. O que é uma versão melhorada dele mesmo? É quando eu compro algo com você, e eu não estou falando apenas de um produto, mas do que vem, né, a experiência, o pacote que vem, que é a experiência, e o que isso me faz melhor. A minha melhor versão é comprar algo que torne minha vida melhor. Então, ao comprar com você, minha vida se torna mais simples, mais prática, mais saudável, mais alegre, mais bem-humorada, mais prazerosa. Ou seja, em que elemento desse comprar com você, a jornada de compra no seu varejo, melhora a vida do seu cliente? Então, eu acho que isso, inclusive, traz um elemento muito interessante para o componente de como eu vou desenhar, né, o design de experiência, como é que eu vou desenhar essa jornada e analisar cada ponto de contato. Como é que a sensação daquele cliente tem que ser em cada ponto de contato. Eu me lembro, Caio, que estava assistindo uma vez o Kevin Johnson, né, CEO do Starbucks, e ele falando de jornada, e aí ele compartilhou uma jornada. Tem muito dessa história da dopamina no Starbucks, nessa história, né, cara? Sim, desde a parte do terceiro local, que todo mundo conhece lá, que é isso, o terceiro sua cantinho. casa, seu trabalho, e tem o Starbucks como terceiro local, e muita empresa usa isso como posicionamento hoje, né, cara? Até essas pequenas indulgências, né, cara? O café é um pouco mais caro, mas o que eu gosto do ambiente do Starbucks. Você não compra o café, você compra um momento, né, cara? Você compra uma outra história. Exato. Ele mostrou lá a jornada, e aí essa questão dessa sensação, né, única, e a sensação que melhora o meu humor, dá uma sensação de prazer. No Starbucks ele vai desde o início, né, que é quando você entra, você já ouviu uma boa música, numa altura boa, aquele cheiro de café gostoso, né, e aí você vai, aí chega, você é recebido cordialmente por aquela pessoa que pergunta o seu nome, como você gosta de ser chamado, né? Ou seja, você pensa toda uma jornada e você pensa no ambiente. É um processo. E que, como você falou muito bem, às vezes a questão de ir ao Starbucks não é o café,
e sim, tipo, cara, eu preciso fazer uma reunião e lá tem Wi-Fi, se eu comprar o café eu tenho Wi-Fi. E eu saio de lá uma mesa e uma cadeira mais confortável, tanto faz. Isso. São vários motivos que levam a pessoa a escolher um lugar, não precisa ser necessariamente Starbucks, mas... né, pode ser uma série de questões ali, né? Então, o que eu acho, né, que é muito bacana essa temática aqui, desse estudo da GDR, é que é importante para você que está nos ouvindo pensar agora estrategicamente de como você analisa essas sensações que estão sendo geradas no seu consumidor após cada contato, né? Porque a jornada ela é toda. E lembra, quando a gente falou do consumidor zero, o zero paciência, né? o zero fronteira, a gente está falando de jornada fragmentada. Então, às vezes, o cara começou com você no WhatsApp. Qual é a sensação que o cara tem depois de se contactar com o seu contact center, com o seu suporte, com o seu pós-venda via WhatsApp? Ele se sente melhor? Ativa a dopamina no cérebro dele ou mais adrenalina e todos os outros neurotransmissores, cortisol e adrenalina, né? Porque o cortisol gera muito estresse e adrenalina é o que para você se proteger, para você atacar. Então, principalmente cortisol e adrenalina. Então, isso eu tô lembrado porque eu fiz um estudo sobre isso pro cura empresarial. Então, eu falava ali de cortisol e adrenalina, ocitocina e um outro neurotransmissor que eu não me lembro agora, que, né, são os contrapontos. Então, essa economia da dopamina vai muito nesse encontro, né, Caio? Não entendo de todos eles, cara, também. Eu não consigo te colaborar, te ajudar nessa. É exatamente como você falou. A primeira coisa, na hora, antes de criar uma promoção, né, ou criar algo que... Primeiro que eu acho que loja, eu brinco, né? Loja é igual ao buffet infantil, né? Tem que ter festa todo dia, tem que acontecer algum movimento, a loja não pode estar parada, mesmice e tal, isso a gente já falou que não tem jeito. Agora, nesse papo é o que você falou. Então, esses momentos que você tá colocando, esses itens aqui, é de fato pro cara analisar primeiro a loja dele. Tô trabalhando de forma correta? Está tudo certinho e tal? Analisei, resultado, tá batendo, tá? Como é que tá a conversão, como é que tá a jornada, tá? Tem algum ponto falhando aqui? Porque não adianta, por exemplo, e já vi isso acontecer muitas vezes, e Black Friday é um sinal que sempre acontece isso, por exemplo, né? Uma baita de uma promoção, faz um baita de um alarde, entra muito mais gente do que entra na tua loja, e lá na tua operação de finalizar a compra, você não tem velocidade para isso. Você não consegue absorver isso, então você perde muitas pessoas que desejam e estão estimuladas a comprar com você, mas não conseguem comprar pela etapa final. Isso é ruim para uma promoção. Então, quando a gente fala assim, vou criar uma promoção, eu preciso saber se eu estou dimensionado. Da mesma maneira que você trouxe aqui os momentos antes, eu puxei aqui uma análise aqui de o que eu posso fazer que não seja só preço. Que 11 elementos aqui que promoções ou ideias, né, para quem quiser criar uma promoção, que não seja apenas dar desconto, que não seja apenas baixar preço. Ah, preço é importante? Sim, preço é importante. Mas, por exemplo, né, item 1 aqui, competição ou sorteio. Vamos fazer uma coisa com o bairro, uma coisa com a comunidade, uma coisa para o mercado aberto, né? Depende do teu porte, teu segmento e tudo mais, mas competição e sorteio pode ser uma forma de você conquistar aí um momento, né? De gerar fluxo, gerar cliente e tudo mais. Segundo, promoção relâmpago ou desconto ilimitado. A gente vê isso muito no supermercado, né? O cara do microfone lá, o locutor, alô, patroa, tudo bem? Torta, mousse, cappuccino, nesse corredor, falta 10, falta 5, e às vezes não tem ninguém em volta do cara, olha, tá acabando, o pessoal tá pegando tudo que tá faltando aqui, mas tudo bem. O fato é que a promoção está acontecendo nessa história. Pacote de produto ou serviço, essa é uma coisa que eu gosto demais, Alecrim. De vez em você abaixar o preço dele, você dá um serviço extra, ou um produto extra agregado. Então o produto custa R$100, ao invés de eu botar ele a R$90, ele custa R$100, mas nesta promoção você vai ganhar, quando você compra por 100, esse outro produtinho de 10 aqui, tal. Então é um jeito de você não dar desconto e você ofertar algo a mais para esse cliente, né? Teste ou demonstração grátis é uma maneira. Então, assim, né, é um desconto também aquele preço, que zero é tal, mas é aquele, vamos lá, cheguei num local novo, num bairro novo, numa cidade nova, que as pessoas não conhecem meu produto, minha marca, minha qualidade de serviço. Então, teste ou produto de demonstração grátis pode facilitar esse começo dessa história. Frete, quando nós estamos no online, frete grátis, que é você dar um serviço extra para o cliente em cima de um determinado número de compra. Oferta por tempo limitado, falamos. Cupom de primeira compra. Primeira vez que você vai comprar com a gente, tem um cupom de 10%. Compre um, ganhe outro. São promoções aqui, ó. Código por voucher, cashback também, né? Que é a venda recorrente. São vários modelos e que não é uma questão só de eu cortar a minha margem, cortar o meu preço, de sangrar, né? Cortar na carne, como a gente fala no jargão popular, para o varejista estar antenado com o que fazer. Agora, o mais importante nessa história toda, Alecrim, que a gente traz aqui como título desse episódio, é de fato o lojista tem que passar para o consumidor esta imagem de sensação de oportunidade única. Se eu não comprar neste momento, eu vou perder essa chance.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. Ei, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Olha que legal também que a gente fala disso, Alecrim, porque essa semana saiu uma notícia bem interessante de uma rede chamada Outbeco, né? Outbeco, que é um derivado, vamos dizer assim, vamos usar a palavra derivado? É um derivado aí, levemente inspirado no Outback, cara, e já tá em 72 lojas nessa história. Também eu vi o case do Spoleto, que é o espoleto, né? O cara começou a fazer massa na chapa, macarrão e tal, e criou o Spoleto, que é uma inspiração do espoleto. Agora, para não ser jocoso com as coisas, né, e achar que todo mundo tem que copiar, né, qual o caminho certo para uma marca, o cara que olha um modelo de sucesso, como é que ele deveria se inspirar da maneira correta na tua visão? Eu acho, Caio, que a inspiração, ela é exatamente o que o nome diz, né? Então, é uma referência. Eu gosto muito de usar isso e eu uso muito isso em projetos, né? Então eu sempre começo quais são as referências. Agora mesmo estava revendo o logotipo da Algo Mais, a gente construiu recentemente o logotipo do Varejo Cast. Eu coloco lá para a agência quais são as referências. O que são as referências? É aquilo que, poxa, isso eu acho legal, isso eu acho que funciona, isso eu acho bacana. Você parte de uma referência. Só que essa referência tem que ser apenas isso, uma referência, ou seja, uma inspiração. E a partir daí, eu acho que tem que ter um encontro daquilo que você admira no mundo lá fora com aquilo que é a sua essência, com aquilo que é o que você faz. Se isso tá claro ali, você vai ver, percebe que não é uma cópia. Poxa, existe uma inspiração aqui, mas o que salta aos olhos, o que transborda em maior quantidade, que chama aos olhos é a essência do negócio e não a inspiração, percebe? Eu acho que essa dosagem entre a minha referência, o que eu sou, ou o que eu quero transbordar, é que às vezes é mal equilibrada. E aí tem gente que começa com brincadeira, tem gente que começa no mercado e vai crescendo e depois vira um negócio sem essência, ou um negócio conhecido como uma cópia mesmo. Então Exato. É muito importante equilibrar isso daí. E ajustar com o carro andando é mais difícil, né? Se o cara nasce sem essência, para tentar buscar essência, depois vira uma peça de marketing e não é legal. Marketing no sentido ruim da palavra, né? É uma ótima referência quando a gente fala, mas é que nesse caso específico a gente fala depois o marketing tentar salvar alguma coisa sem referência é mais complexo, né? E tem uma parte importante que você falou, que toda vez que eu converso com um empresário, Alecrim, isso nos meus 25 anos de prática aqui, toda vez que eu converso com um empresário à frente do negócio, eu sempre pergunto pra ele, o que faz as pessoas comprarem da tua marca? Por que você tá nesse mundo? 100% dos casos, eles sabiam nitidamente diferenciar eles da concorrência. Mas, infelizmente, por alguma jogada de conceito ou uma falta de comunicação,
às vezes os valores não chegam ao consumidor. E aí realmente todo o esforço, o empenho parece como cópia. Exatamente como você colocou do Pobres, né? Que para quem olhar numa fachada fala, nossa, imitaram o Bob's, né? E na verdade nada disso, tem uma história por trás de quem criou e por que criou. Tava buscando uma referência e tal, e uma brincadeira, ou às vezes até de uma falta de maturidade de copiar, né? Porque copiar às vezes pode ser uma falta de maturidade, né? Não sei se eu posso ou não posso fazer isso, legalmente eu devo fazer isso ou não, tal. Tem uma série de questões que às vezes a falta de maturidade no mercado predispõe a pessoa a cometer um erro inicial de processo, né, nessa história, porque depois você bota o nome na tua marca, se você mudar no meio do caminho, você perde toda a referência, não adianta também, é difícil mudar. E aí você está falando de nome e de logotipo, né, no caso desse exemplo que você está falando. Mas tem também, por exemplo, esses exemplos que a gente falou de arquitetura de loja. Exato, você imagina, a Apple, imagina o trabalho que o Ron Johnson com o Steve Jobs, com o John Ive, eles tiveram na época para desenvolver um conceito que coubesse ali os produtos da Apple e os seus treinamentos, que são naquelas mesas, né, com os gênios lá atrás no início, que hoje já não é mais assim, né, que é a parte de serviço era lá atrás. E aí você vai lá e copia um modelo desse para roupa, copia um modelo desse para... E aí falando na cópia mesmo, né? Ou seja, não vai empacotar bem, não vai envelopar bem. Agora, se você tem as referências, olha, eu gostaria de algo mais minimalista, só que ao invés do branco eu gostaria de tons com mais calor, né, que tivesse uma coisa mais acolhedora e tal, e a minha marca tem esse propósito, eu gosto de transmitir muito a circularidade da moda e tal, ou seja, você vai dando aquilo que você acredita, o que é que você quer, eu quero um atendimento fluido, eu gostaria que tivesse mais sinalização, VM muito forte, porque eu quero que o meu cliente se auto-atenda, né, ou seja, você vai dizendo aí, então você trouxe a referência e você começa a colocar na referência a sua essência. E aí o que a referência passa a ser é apenas um elemento naquela fórmula que vai se transformar o seu negócio. Lembrando que conceito de arquitetura, e aí eu posso falar a minha formação como arquiteto nessa história, ele não nasce no acaso, não é uma questão, vamos fazer uma loja minimalista, né? A criatividade, ela conecta pontos importantes, né? Você tem que ter criatividade para saber conectar os pontos certos. Pensa na Apple, na época do lançamento da loja, eram poucos SKUs, como a gente fala em linguagem técnica, né? Eram poucos produtos, porque o produto era um só, era o iPhone, alguma coisa, aí você tem um pouco acessório, serviço, muito serviço nessa história, mas o serviço ele não é visível, o serviço ele precisa do atendimento das pessoas. Então, como é que eu monto uma loja que faça o impacto da marca, mas com pouco produto? Ela tem que ser minimalista. Eu não posso fazer uma loja como um supermercado cheio de gôndola, cheio de prateleira, cheio de produto exposto, porque eu tenho poucos produtos a expor, mas eu tenho que reverenciar o produto, no sentido de levantar ele. Então aí a loja ela precisa ser minimalista para que o produto seja o grande holofote, não a loja. Existe um conceito por trás do desenho sempre, que é isso que a gente fala da criatividade. Então não adianta você pegar, por exemplo, exatamente como você falou, um modelo minimalista de uma loja que tem poucos SKUs. A gente vê isso muito em moda funcionando, às vezes tem muita loja de moda que você olha, tem o 2 cabide dentro da loja, né, cara? A loja é branca, não tem nada, de repente tem 2 cabides. Porque é o conceito, o produto, o vestido, o corte é o que chama atenção, né? E tentar jogar isso numa loja de fast fashion, por exemplo, né? É difícil você fazer uma loja minimalista de fast fashion, porque você precisa de muito produto exposto, muita exposição, muito VM. Então, são conceitos que, de fato, vão pegar nessa conversa. O que não pode ser feito, de fato, é o Ctrl-C, Ctrl-V literal. A gente falou do Outback aqui, né? A gente conhece uma série de redes de alimentação, por exemplo, que saiu fazendo costelinha e cebola empanada, imitando o Outback, que são 2 produtos carro-chefe do Outback, e não tem o mesmo sucesso, né? Uma coisa que eu gosto muito de frisar é, se teu negócio é copiar o melhor do mercado, no máximo, no limite, você vai chegar perto do cara. Você nunca vai sobressair esse cara, você nunca vai ser melhor do que ele, porque você está trabalhando sempre 2 passos atrás, nunca um passo à frente. É isso, existem várias coisas copiáveis, né? Você tem um modelo de negócio, você tem a arquitetura de loja, tem um produto, né, como você falou aí no caso do Outback, mas tem uma coisa que vem junto com tudo isso, que é a experiência que você entrega. Então, exato, a experiência não dá para copiar, é muito mais difícil de copiar. Então, às vezes, o produto ele não faz tanto sucesso porque não tem aquela experiência. É a mesma coisa, você pode copiar o café do Starbucks, né? Mas o café que as pessoas tiram foto com o nomezinho ali no rótulo e botam no Instagram é o café do Starbucks. O que eles pagam R$25, R$17 é o do Starbucks, né? Enquanto o outro não consegue cobrar 10 e o cliente acha caro, né? Então, assim, se você for seguir nesse caminho de cópia, corre esse risco, né, de ser muito mais questionado em relação a preço do que quem encontra a sua essência, né? Como a gente viu, por exemplo, recentemente lá no Sterna Café, que é um negócio que tem a essência dele ali, né? A história dele criou um negócio, não ele criou uma história, exato, para criar um negócio, né, cara?
Exatamente. Então aí você se liberta, né? Porque você tem um negócio com uma essência muito forte que transborda e que aí você passa a ser uma referência também, né? Então isso é muito interessante de a gente pensar quando a gente vê esses modelos. Agora você também tem inspirações, Caio. Por exemplo, a gente gosta muito de falar aqui do human centricity, do ser humano no centro de tudo, que é a referência em relação ao comportamento das pessoas e ao que está acontecendo no mundo. Por exemplo, a Aritzia, né, que é uma marca canadense de moda, ela tem lojas muito bacanas que não parecem lojas assim, eles tentam remeter a ambientes confortáveis, acolhedores, menos produto exposto, mas um VM muito bacana, muito bem resolvido. A gente vê esse novo conceito de loja da Zara indo nessa direção, mas se você for ver a execução da Zara com a execução da Aritzia, você não consegue chegar, poxa, tá imitando a Aritzia, não é isso, mas ele está buscando o mesmo que a Aritzia, que é botar o conceito de loja mais de acordo com o que a gente está vivendo hoje. As pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, né, saíram sufocadas e não querem entrar numa loja que pareça a casa dele, né? O portão em casa de novo, ou até pareça, né, se a casa for mais espaçosa e tudo, né? Ou seja, ela quer buscar espaços onde ela respire, que eu chamo os ambientes curáveis, né, que curam, né? Aquele ambiente que você se sente bem, que isso é uma tendência também. Então você está buscando a atmosfera, o mood, você está buscando o ambiente, você não está buscando imitar alguém, mas sim trazer o que as pessoas estão buscando. Você está buscando a inspiração não num concorrente ou não em uma outra marca, mas sim no que está acontecendo ao redor do mundo ou na sua cidade, mas principalmente o comportamento das pessoas. Vou dar um exemplo que a gente viu em Nova York em janeiro. A gente viu isso na Sweet Supply, a gente viu isso na GoPuff, que é canadense, a gente viu em umas 3 ou 4 lojas, onde as pessoas entram no provador e esse provador ele é pequeno, ele não tem espelho, ele tem apenas uma luz que é para você trocar roupa e você sair para um ambiente aberto, onde você pode respirar, onde tem uma luz, no caso da Sweet Supply, inclusive uma luz natural muito bacana, onde você pode ver a roupa de uma maneira diferente e você pode também ser visto por outras pessoas, que você pode inspirar outras pessoas com aquela roupa que você tá. Perceba que, a partir daí, eu vi que qual é a tendência, a minha leitura, tá, Caio, e quem tá nos ouvindo, é que o provador deixa de existir. Surge o trocador, ou seja, volta o trocador, porque antigamente, onde é o trocador, né? Que antigamente era um negócio pequeno mesmo, que você ia trocar a roupa para sair e ver no espelho e tal. Então, isso volta, é cíclico, como você sempre fala. Então, o provador deixa de existir, porque não é mais lá onde eu vou ficar vendo se ficou bom ou não. Eu simplesmente troco a roupa que eu estou pela que eu quero experimentar e eu saio. E aí, lá, eu respiro, eu vejo o ambiente, vejo outras pessoas, vejo quando outras pessoas me veem, vejo outras pessoas também com outras roupas, ou seja, a possibilidade aí de eu me sentir bem com aquela roupa é muito melhor. Então, onde é que está a inspiração? A inspiração está na forma de utilizar de uma maneira diferente o antigo provador, mas cada um executou de um jeito diferente. A gente não vê, igual lá em tal lugar. Não, a ideia é parecida, mas você não sabe, porque não tem elementos iguais, é simplesmente 4 marcas fazendo a mesma coisa em relação a um elemento importante nas lojas de moda e calçados e tudo, que é o agora trocador, né? Faz sentido, amigo? Não, faz sentido. Dito isso, cara, pra gente concluir o tema aqui nessa história, quando você olha a tendência de mercado, pessoal, né? Uma marca pode lançar ou aparecer no mercado como uma tendência. Então, você olhar a tendência e trazer a tendência para o seu negócio nunca vai ser negativo. A questão é eu copiar exatamente o que esta marca faz e trazer para o meu negócio. Pode ser arriscado, porque eu não tenho DNA, não tenho essência, não tenho conexão com essa história e acaba ficando aí, de fato, um ponto complicado aí depois para corrigir. Para que tua marca não pareça cópia, o ideal que a gente está colocando aqui é você pode se inspirar, você pode olhar como tendência, você pode trazer uma parte daquela conversa ou de várias conversas que estão acontecendo para transformar o seu negócio. Mas o Ctrl+C, Ctrl+V tem que tomar cuidado nessa história. É isso aí, você ficou com mais um episódio aqui da nossa retrospectiva de tudo o que aconteceu de bom aqui no Varejo Cast Tendências e Pendências. A gente continua aqui durante o mês de dezembro todo, a primeira semana de janeiro, passando para você as melhores tendências que a gente trouxe ao longo do ano para você aplicar no seu negócio agora em 2024. Bora lá! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.